A guerra comercial entre os Estados Unidos e o Brasil vem tomando corpo e se transformando praticamente numa novela, né? Uma série de memes e lados completamente apaixonados. Mas o que eu quero aqui é ajudar você a proteger o seu portfólio passando informações sobre as implicações, mas do lado monetário, do lado da mecânica monetária, como que isso afeta o dinheiro, até porque a geopolítica, infelizmente, afeta completamente a macroeconomia e pode pegar você de surpresa se você não entender como que as coisas funcionam. Então é claro que nas notícias em si, o que mais chamou a atenção foi essa medida comercial chamada de Section 301, que é a Seção 301, que é feita ali pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos ao criar uma investigação em países que não têm práticas que é considerada, né, pela parte dos americanos como impróprias ou anticompetitivas, etc., com dados em relação a dados, big techs, etc. Então tem várias coisas aqui que você já deve estar cansado de ver na mídia, só que o mais interessante é essa última parte aqui desse comunicado que eles colocaram no Twitter, onde fala que o Brasil colocou medidas bastante restritivas na transferência de dados pessoais fora do Brasil, e essa última parte foi a que criou a maior comoção. Aí também parece se aproveitar da situação do sistema governamental criado, né, de pagamentos eletrônicos. Então aqui ele está literalmente falando do Pix. E ao ler isso, já escalou imediatamente de que o Trump quer acabar com o Pix, né? E o Pix é nosso. E aí você já vem ali com os posts. Eu acho hilário, porque dos dois lados é muito engraçado, né? A Casa Branca tem um Twitter extremamente engraçado, que é literalmente memes, né? Você até pode perguntar se isso é adequado ou não. E o Brasil está indo mais ou menos no mesmo ritmo, talvez não com a mesma intensidade da Casa Branca, só que 2025 é a guerra de memes e você tem que aceitar, independente de você gostar ou não. Então, muito interessante. E isso acaba escalando. Só que até aí nós estamos nos memes, mas o problema é o seguinte, a questão é, independente de você gostar ou não do Trump, ou gostar ou não dos Estados Unidos, ou da sua capacidade de ser o sistema, de ser o centro do sistema eurodólar, ele tem mais cartas na manga do que o Brasil, gostemos ou não, e estão justamente usando isso. Agora, uma escalada nisso vai muito além de tarifas ou de coisas específicas, né? Até o Brasil pensando ali em formas de retaliar, etc. E acabou recuando um pouco. Aí o Trump também colocando ali várias das possibilidades, jogando na mídia. Então tem todo aquele jogo, só que existem duas coisas que são extremamente importantes da gente levar em consideração. Inclusive eu coloquei isso em outros vídeos passados, né, falando justamente sobre esse primeiro capítulo, né, das tarifas no meu Substack, o capítulo 462, quando eu falo ali Brasil na mira de Trump, além de tarifas, que é bem interessante que ele comenta também das formas que o próprio sistema monetário pode começar a fechar o Brasil e dar ali cortar um pouco o acesso do sistema do dólar. Essa que talvez seja uma das piores escaladas quando você tem ali um problema, um desentendimento cada vez maior. Mas como que você pode simplesmente cortar alguém do sistema do dólar? Significa que os Estados Unidos têm um controle total sobre esse sistema? E as coisas não são bem assim. Mas eu falo em detalhes nesse vídeo que eu coloquei aqui, também com texto no Substack. Se você estiver acompanhando no YouTube, você pode acessar também no link abaixo para você dar uma olhada em artigos e várias entrevistas que eu faço e conteúdos exclusivos para membros. Agora, vamos lá. Não somente você já tem toda aquela escalada, né, com o próprio Lula, eu nunca ia imaginar que ele ia usar um boné azul com o mesmo formato ali do Trump, para dizer que o Brasil é dos brasileiros e que nós temos ali toda a soberania, só que a grande questão é a seguinte, que é o que eu já falei em artigos anteriores. Você precisa entender que o dólar ele é a base para criar o valor de todas as outras moedas. Ou seja, as outras moedas, desde Bretton Woods, são derivativos do dólar, né? Todos estão em câmbio flutuante, mas elas são derivativos do dólar. Você não consegue saber quanto um real consegue comprar se você não entender quantos dólares um real compra. E isso... um dos grandes fatores é a facilidade que você tem para transitar entre um sistema e outro, né? Que é exatamente essa parte aqui, que eu acho que é a mais importante de todas, você entender que nós temos dois tipos de dólares. Nós temos o dólar dos Estados Unidos e nós temos o sistema eurodólar,
que é justamente onde o Brasil está. Todos os outros países que não sejam os Estados Unidos são periféricos, eles dependem, eles não podem imprimir seus próprios dólares, eles não podem ter uma política monetária em dólares, e eles dependem do sistema bancário e da sua capacidade de transacionar com os Estados Unidos. E os Estados Unidos são o segundo maior parceiro do Brasil, somente atrás da China, né? E essa é a parte extremamente importante, porque esse sistema eurodólar, quando ele começa a ter uma contração, você não tem uma atividade econômica indo muito bem, você já tem as dívidas que já foram contraídas antes, que precisam ser pagas com juros. E aí que você começa a criar uma contração. É nesse momento que entra uma das maiores armas que os Estados Unidos têm, que nenhum outro país tem, que é talvez a maior arma que o próprio Fed tem, a maior utilidade, né? Apesar de eu ser bastante crítico em relação ao Fed, é o que a gente chama de Central Bank Liquidity Swap, que é o famoso Fed Swap. O Fed Swap, ele é a ferramenta que permite que o Fed possa transacionar com bancos centrais estrangeiros caso falte liquidez em dólares. Ou seja, se você tem um banco ali que está precisando de dinheiro em um determinado país, mas aquele país não tem a reserva cambial para poder manter aquilo funcionando, ele acaba recorrendo ao Fed via Fed Nova York para poder fazer uma linha de crédito em dólares, trocando, na verdade, os dólares deles pela moeda local, fazendo um ripple, só que entre moedas. Então eu pego aquele real, o Fed fica com o real e o Banco Central do Brasil, por exemplo, né, ficaria ali com os dólares a serem devolvidos em uma determinada data, mas durante esse tempo ele consegue prover os dólares necessários para as transações financeiras e comerciais continuarem acontecendo. E essa é uma arma que não é falada hoje porque nós temos uma liquidez fluindo, né? O DXY está baixo, você tem todo um movimento de fluidez indo para todos os mercados, bastante euforia, bull market, tudo beleza. O problema é quando a coisa vira. Quando nós vamos para um bear market, quando você tem uma contração, um processo deflacionário e começa a faltar dólares para servir as dívidas. E é nessa hora que países podem precisar, dependendo da sua capacidade, né, podem precisar do Fed. Só que aqui entra a questão Trump. Você está com uma guerra nesse exato momento dentro dos Estados Unidos, onde o Trump quer mandar o Jerome Powell embora o mais rapidamente possível para justamente ter o controle disso, porque é ele que vai acabar definindo, né, direto ou indiretamente, quem serão os parceiros que vão merecer ou poder ter acesso ao Fed Swap. E isso cria uma série de problemas. É claro que o Brasil hoje tem reservas abundantes, provavelmente você vai falar isso nos comentários, só que isso serve, né, para mostrar como que isso acaba sendo uma arma deixada de lado que ninguém fala. E eles já usaram isso, tá até dizendo aqui, ó, já foram autorizados anteriormente swap lines com outros bancos da Austrália, ó, do Banco Central do Brasil, Banco do Canadá, Banco da Dinamarca, da Inglaterra, o ECB, né, o Banco Central Europeu, todos eles querendo ter acesso a isso, porque sem isso você não tem acesso ao sistema global. Independente de você querer desdolarizar, isso não adianta. Ele está valorado em dólares e você transita em dólares. Agora, mas Renaud, tudo bem. Se o Brasil, se por acaso escalar de tal forma que seja incontrolável você querer punir, a gente se vira com a nossa reserva do jeito que está, etc. A gente pode tentar desdolarizar ou fazer acordos com outros. A China é o nosso maior parceiro e eu posso simplesmente deixá-los de lado. Ou eu posso fazer um acordo com a União Europeia, por exemplo. E é claro que isso de fato pode acontecer, mas aí vem a outra parte da história. Os Estados Unidos são o país número 1 ou número 2 de parceiro comercial com praticamente o mundo inteiro, certo? Junto com a China. Então, digamos que você esteja numa situação onde a Europa, a União Europeia, tem ali acordo bilateral com o Brasil, alguma coisa nesse sentido, com o objetivo do Brasil tentar se proteger das garras do Trump, manter a sua soberania, fazer aquela famosa parceria, né? Talvez Mercosul, União Europeia, etc. E, obviamente, que se isso não for do gosto ali do Trump, ele pode usar também ferramentas indiretas. Opa, peraí, Europa
Europa, eu estou vendo você passando aqui pela porta dos fundos, tentando fazer um acordo com o Brasil para dar um bypass. Eu não vou deixar isso acontecer, porque o Brasil está na América do Sul, está no nosso quintal, e eu quero que isso encerre imediatamente. E começa a colocar sanções em cima do ECB, né, do Banco Central Europeu, ou ameaçar o próprio Banco Central Europeu de não ter mais o Fed Swap, caso ele mantenha alguma coisa com o Brasil. Estou dando um exemplo hipotético. Isso pode acontecer com a China, com o Vietnã, com algum parceiro, países dos BRICS, e o próprio Trump já fala isso de forma bastante clara, que ele vai agir caso exista esse conluio, né, contra o sistema. Então é uma forma de literalmente você usar isso como arma, e ele sabe justamente porque ele entende a importância do funcionamento desse sistema aqui. Porque aqui no sistema de euro-dólar, você tem muito mais dólares do que dentro dos Estados Unidos, e você tem muito mais dívidas do que dentro dos Estados Unidos. E você percebe que todo mundo só se preocupa com os 36 trilhões de dívida aqui dentro e esquece, né, dos centenas de trilhões de dólares aqui fora. Então, esse é um sistema que ele é alavancado. Ele existiu por ter sido emprestado, né? A existência dele é baseada em empréstimo, e todo empréstimo tem o seu principal mais juros, e os próprios países estão devendo entre eles mesmos. Não é uma coisa de você dar um calote nos Estados Unidos. Então isso é uma coisa que eu já falo em vários outros capítulos. Quem me acompanha sabe exatamente dessa dinâmica, né? Conversamos isso também na nossa Masterclass, mas isso daqui é uma arma que poucos falam, e eu acho que é importante você manter isso no seu radar, e sem você ter isso, você começa a criar fricções cada vez maiores, riscos cada vez maiores de um investimento fora, né, dentro do Brasil, de fora para dentro, querendo ali investir em infraestrutura, etc., principalmente de longo prazo, se você não tiver essa definição do que vai acontecer. Então isso acaba criando uma fungibilidade cada vez mais incerta e um risco cada vez maior para investimentos, que pode fazer com que você tenha uma repicada do dólar, né, se ele volta a subir em relação ao resto do mundo, pode criar um fator a mais que possa fazer com que o real se torne, ao longo do tempo, mais volátil ainda.